Bom dia, pessoal. Março de 2023. Estou aqui na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, né, que é Alto Santo, Severiano Melo, né, que é na região da Podi. Vou mostrar aqui 5 clones da Embrapa, né? Então nós estamos no período chuvoso. Período chuvoso, praticamente a maioria dos clones de cajueiro estão parados, né? Então, eles esperam a chuva terminar para rebrotar, saltar em inflorescência. Mas tem alguns clones que são precoces. Então, vou mostrar principalmente aqui hoje o porte das plantas. Tá? É um pomar adulto, já com 6, 7 anos, as plantas, em alta produção. Né? A maioria dos clones das plantas, desses clones, né, que eu vou apresentar, já estão na faixa de 10 quilos de castanha por ano, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. O primeiro clone é o BRS226. Então a gente vê aqui é um pomar no 10x10, então a planta fica bem larga, né? Então o 226 ele brota mais tarde, né? Então tá com as folhas verdes, né? As antigas da última safra, pouca brotação nova ainda. Final de safra, a planta produziu muito, ó. Esses tipos de mancha indica deficiência de nutrientes, tá? Principalmente potássio e magnésio, né? Magnésio ele tá no calcário, tá? A gente vê aqui de novo a planta, ó. Então essa deficiência nessa época é normal porque a planta produziu demais no ano passado, tá? Então por isso que é bom repor o calcário na época de chuva, né? Porque vai repor a planta. Porque o 226 a planta produz demais. A segunda linha aqui nós temos o CCP 1001, tá? Então dos clones da Embrapa é o que mais produz frutos por planta. Só que infelizmente a castanha dele é muito pequena, né? A castanha dele é na faixa de 6 gramas. Então ela é inviável para o beneficiamento de castanhas aqui no Brasil, né? Mas essa faixa de castanha de 6, 7 gramas é bastante processada em outros países. Aqui, por exemplo, a gente vê uma castanha da última safra, a gente vê que é uma castanha pequenininha, né? Mas como ela produz demais, nós usamos bastante no programa do melhoramento para cruzar ela com outras plantas, porque ela passa essa produtividade, né, essa produção de frutos para os filhos, né? Essa linha é o Embrapa 51, né? Ele está sendo podado ainda, então tem uns ramos. Ele é o principal clone aqui da região do Apodi, né? Severiano Melo, né? Então ele é uma planta clássica no formato de taça, ó, né? A gente vê aqui, enxerga uma taça certinha. Ele aqui na região, nós estamos a 225 metros de altitude, uma região que chove aí na faixa de 600 a 800 milímetros por ano. Ele é altamente adaptado aqui. Então é um clone que produz aí seus 1.200 quilos de castanha nessa região, tá? Que é seca e tem um período chuvoso mais curto. Então ele, para outras regiões, o maior cuidado com ele é o oídio nas folhas. Se não controlar, não adianta plantar o Embrapa 51. A gente vê porque que ele é muito plantado aqui, ó. Ele produz quase um ano inteiro. Então mesmo aqui na época de chuva, que os outros clones estão parados, ó, ele já está metendo flor. Tem algumas plantas aí para frente e nos vizinhos aí que sempre tem um caju pingado para colher. Então consegue colher o ano inteiro. Próxima linha, nós vamos ter o híbrido da Embrapa,
BRS 275. O que é o híbrido? Ele é um cruzamento do cajueiro anão com o cajueiro comum. Ele é muito bom, muito produtivo, só que ele começa a produzir mais tarde, né? Então muita gente planta e às vezes a primeira produção boa vai vir com 4, 5 anos. Tá diferente dos anão. Mas a planta é de porte maior, então tem uma copa grande, né? Precisando de um espaçamento maior. E com a copa grande é uma planta muito produtiva. Então a gente vê aí, a maioria dos comuns são mais tardios, né? Então tá com a folha ainda do ano passado e pouca brotação nova ainda em 2023. E finalizando o nosso clone, o clone da Embrapa, né? O BRS 274, que é o único clone de cajueiro comum. Então é um material selecionado ali na fazenda Jacaju, que fica ali no Boqueirão do Cesário. Uma planta de excelente produtividade. Temos algumas áreas dela no litoral. Aí no litoral com muita chuva ela sofre um pouco, sabe? O fruto fica muito aguado. Mas a castanha é sempre grande. A média dela é de 17 gramas. Então é a castanha que chama jumbo, né? É uma opção interessante para determinadas regiões, onde ainda tem assadores que trabalham com castanha grande. Que tem a castanha grande, no caso dele também tem uma amêndoa grande. Aqui no chão, ó, você vê a amêndoa do ano passado, ó, que ficou aqui na colheita. Ó. Então ele produz bem, amêndoas grandes e plantas também grandes, né? A planta adulta vai chegar aí na faixa aí dos 6, 7 metros. Então exigindo também um espaçamento maior. Para finalizar, né, só para observar a questão do manejo, ó, nessa época de chuva, dá certo a gente deixar o mato roçado. O mato baixinho e roçado não tem problema para o caju nessa época. Tá? E o outro trato cultural importantíssimo, fator de sucesso, é a poda. Então o caju, ó, parte de baixo, sempre limpo, né? E deixando a copa formar uma taçazinha. A gente vê outras plantas aqui. Então o caju embaixo sempre limpo, tá? Que aí dá menos praga, dá menos doença. E o caju precisa o quê? Tomar sol em toda a sua copa. Então é isso aí. Então tá aí o nosso vídeo de 2023. Na época de produção, postarei outro desses 5 clones.